Boa tarde, senhoras e senhores. Nesse momento nós vamos iniciar o ato celebrativo aos 20 anos da Associação dos Servidores Ativos, Aposentados e Pensionistas das Instituições Federais de Ensino. Nós desejamos boas-vindas a todos os senhores e senhoras. Como bons brasileiros, nós programamos o evento para 16h30, para iniciar às 17 horas, e ainda assim alguns ainda vão chegar. Se não for assim, não somos brasileiros. Antes de se fazer a composição da mesa, nós queremos convidar o professor Deusonar Corrêa da Silva, que é o vice-presidente da associação, e o nosso gerente administrativo, para que ele faça a exposição do antes e do depois do serviço de reforma aqui do nosso patrimônio físico, desse bem que é de todos os associados. Professor, a palavra é sua, você tem 15 minutos para fazer tudo quanto você deve fazer. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Bom, pessoal, nós vamos fazer apenas uma exposição simples a respeito dos serviços que foram feitos aqui na nossa sede. Na verdade, completando 5 anos que essa sede foi reformada pela professora Nélia, quer dizer, na administração da professora Nélia. E, em decorrência do tempo, muitas coisas foram sendo deterioradas, havendo muita depreciação, houve vazamentos diversos, inclusive aqui no salão mesmo. Esse salão ficou bastante estragado, com infiltrações diversas. Houve várias tentativas em administrações posteriores, inclusive do professor José Carlos. Ele tentou também recuperar, mas mesmo assim não foi possível. E então nós chegamos a um ponto que não tinha outra alternativa senão fazer mesmo uma obra que viesse a recuperar todo esse dano, todas essas coisas que foram deteriorando. Bom, na verdade, o que é que nós fizemos aqui? Nós fizemos, além porque era o principal problema, eram os vazamentos nos telhados, porque aqui nós temos 2 tipos de telhados. Um que é de telha cerâmica, que fica no corpo primeiro do prédio, e deste outro lado de telha fibrocimento, chamado fibrocimento. Então havia vazamentos de toda ordem. Então nós tivemos que fazer esses serviços. Primeiro fizemos licitações, quer dizer, pequenas licitações, né, porque nós não tínhamos recursos suficientes para fazer uma obra maior. Então, convidamos aqui 3 firmas que apresentaram orçamentos, mas visando especificamente a recuperação do telhado. E só os orçamentos representavam valores que nós resolvemos fazer administrativamente, de forma administrativa. Contratamos pessoal e fizemos de forma administrativa. Então, por isso que nós conseguimos fazer, porque nós não tínhamos os recursos suficientes para fazer uma obra melhor. Mas mesmo assim procuramos fazer aquilo que fosse necessário e bom para todos nós. Bom, o telhado foi o principal problema nosso. E nós conseguimos, assim, fazer um bom trabalho. Nós colocamos também grades em todas as janelas de dependência Por quê?
nós também ficávamos com receio. Nós já estamos com alguns equipamentos aqui caros, etc. E nós precisávamos, então, de ter uma segurança maior, né? Então, nós colocamos gradil em todas as janelas e portas, etc. Outro tipo de... nós tentamos também... sim, outro problema que nós estávamos contando aqui era a questão dos pisos. O piso já estava terrivelmente danificado, etc. Então, nós fizemos toda a mudança dos pisos. E isso também valorizou muito o nosso imóvel. Mas, para a gente ter uma ideia melhor, nós vamos expor as imagens da situação como era antes e depois como ficou. Certo? Para que vocês façam uma avaliação, para vocês terem uma ideia de como realmente precisava ser feito essa
Gente, foi só um resumo. Nós, nesse momento, agradecemos ao professor Zuná, e nós vamos agora compor a mesa para entrar na parte mais formal do nosso ato celebrativo aos 20 anos da nossa associação. Nós queremos convidar para compor aqui a mesa o professor Dr. Ângelo Roberto Antonioli, como o nosso magnífico reitor da Universidade Federal de Sergipe, a nossa instituição mãe. Por favor, professor. Convidamos o professor Dr. Josué Modesto dos Plácios Sobrinho, nosso ex-vice-reitor, que nesta tarde será homenageado pela nossa... Por favor, sente-se aqui. Ele é, para nós, sempre reitor. Pronto, resolvida a questão. Bem-vindo, professor Josué. Convidamos agora a professora Nélia, que está chegando exatamente. Professora Nélia, por gentileza, sente-se aqui ao lado do professor Ângelo. Muito bem-vinda, professora Nélia, que será homenageada nessa tarde. Nós convidamos o administrador, Dr. Barreto de Almeida, como presidente do Conselho Deliberativo, para sentar-se aqui à mesa também conosco, ao lado do professor Josué. Nós convidamos o professor Gildo Guimarães de Carvalho, um dos ex-presidentes da associação, e que fará uso da palavra nesta tarde, quando dá homenagem ao reitor. Sente-se à direita, professor. Professor, por favor. Professor Gildo, ao lado da professora Nélia, por gentileza. E convidamos o professor José Carlos Garcês de Menezes. Professor José Carlos, sente-se aqui, por gentileza, ao lado do Dr. Barreto de Almeida, é o nosso último ex-presidente da nossa associação. Convido a mesa para sentar-se, e neste momento nós convidamos o primeiro secretário da nossa associação, Manuel Alves de Souza, que fará a leitura de um resumo dos 20 anos da nossa associação. 20 anos da ASAP. Associação de Servidores Ativos, Aposentados e Pensionistas das Instituições Federais de Ensino de Sergipe, ASAP-SE, completou ontem, dia 30 de novembro, 20 anos de existência. Fundada em 1992, no prédio da reitoria do campus universitário, por um grupo de servidores docentes e técnicos administrativos aposentados, para defender direitos então ignorados por outras entidades representativas, foi denominada Associação de Servidores Inativos e Pensionistas da Universidade Federal de Sergipe, ASIP-UFS. Fizeram parte do grupo de fundadores Nélia Alves de Oliveira, eleita presidente da diretoria executiva, Aldo Armando Deda, vice-presidente, Helena Martins Fontes, primeira secretária, Maria Alene Oliveira, segunda secretária, e Deus Elnar Corrêa da Silva, tesoureiro. Para o Conselho Fiscal foram eleitos para titulares João Barreto de Almeida, Eduardo Antônio Gomes Garcia e Nilberto Paula Nunes. Na suplência, Arivaldo José dos Santos, Antônio José Brito de Góes, Cacilda de Oliveira Barros. Também estiveram presentes no ato da fundação Maria Norma Coelho dos Santos, Maria Auxiliadora Dória Fontes, Yara Mendes Freire, José Araújo Filho, Anselmo Oliveira, José Rafael de Oliveira, Gilson Cajueiro de Holanda, Manuel de Rezende Pacheco, Carmen Dolores Cabral Duarte, Maria Auxiliadora Campos Medeiros, Maria de Lourdes Amaral Maciel, Nabô Oliveira Filho, Fernandes Miguel Pacheco Chaves, Joelina Souza Menezes, Manuel Mendes de Holanda Neto, Ivanildo Santana de Souza, José Antônio Furtado de Menezes, José Valdo Soares Lima, José Alexandre Felizório Diniz,
Maria Tereza Teles Prudente, Maria Andrade Gonçalves, Maria Ieda Rosa da Silva, Diana Maria Farde Leal Diniz, Jussara Fernandes Leal, Adelci Figueiredo Santos, Maria José Cabral, João Costa, Teresia do Menino Jesus Leite Prado, Ivanildo Santana de Souza, José Antônio Furtado de Menezes, Maria da Glória Costa Monteiro, Rosália Bispo dos Santos, Maria de Fátima Prado Dias Leite, Geraldo Campos Teles, José Geovaci Corrêa dos Santos, Jairo de Andrade Araújo, Tereza Teles Show, o vice-reitor José Paulino da Silva, José Wallace Nascimento, representante da DUFS, e Edival Antônio de Góes, do Cintufs. Ao longo dos seus 20 anos como organismo vivo e em processo de evolução, a associação reformou seu estatuto para se adequar a cada momento histórico e ampliar sua área de representativa e de sociabilidade, cultura e lazer para o bem-estar dos associados. Em 2 de agosto de 1999, para denominar-se Associação dos Aposentados Pensionistas da Universidade Federal de Sergipe, ASAP-UFS. Em 8 de janeiro, aliás, de 2007, para admitir como associados servidores ativos da universidade. Por último, em 10 de julho de 2010, para admitir em seu quadro social servidores ativos, aposentados e pensionistas do Instituto Federal de Sergipe, o IFES, passando a denominar-se Associação de Servidores Ativos, Aposentados e Pensionistas das Instituições Federais de Ensino em Sergipe, ASAP-SE. Nestes 20 anos, a ASAP discutiu temas de interesse de seus associados, travou importantes lutas na defesa de seus direitos, promoveu encontros, almoços e jantares de congressamento da família asapiana e conquistou a sua sede social instalada neste prédio da Rua Maruim, neste local. A ZIP-UFS, a ZAP-UFS e a ZAP-SE foi presidida pela professora Nélia Alves de Oliveira durante 5 mandatos, pelo professor Gildo Guimarães de Carvalho por 3 mandatos, uma vez pelo professor José Garcês Menezes, e atualmente vem sendo dirigida, também com bastante esmero, pelo administrador Arivaldo José dos Santos. Este é o resumo dos 20 anos da nossa associação. A ZAP, hoje a ZAP-SE, Associação dos Servidores Ativos, Aposentados e Pensionistas das Instituições Federais de Ensino. Leia-se, entenda-se, Universidade Federal de Sergipe e Instituto Federal de Sergipe. No mês de julho, de licença, vou me colocar de pé. No mês de julho do ano de 2009, ao término do mandato da professora Nélia Alves de Oliveira, neste mesmo salão, a Assembleia aprovou que este salão deveria chamar-se professora Nélia Alves de Oliveira. Passaram-se os anos e, neste ato, quando se celebra os 20 anos da associação, estaremos, então, daqui a alguns minutos, descerrando a placa que identifica, que marca este espaço com o nome da professora Nélia. Como o diretor, o presidente do Conselho Deliberativo, Dr. Barreto de Almeida, foi o proponente naquela ocasião, nós lhe passamos a palavra para que o Dr. Barreto faça o seu discurso justificando a sua proposta na época, porquanto tantos anos já se passaram e só hoje, professora Nélia, é que se está cumprindo o que naquela ocasião a plenária deliberou. Mas há um ditado que diz que antes tarde do que nunca. Doutor Barreto. Boa tarde a todos, meus senhores e minhas senhoras. Talvez tomasse o tempo de vocês, sem muita necessidade, se eu fosse ao pé da letra, o ipsilito, dizer do passado de Nélia aqui na universidade.
Então, para não me alongar muito, eu fiz um pequeno resumo aqui, porque quando a gente passa dos 15 anos, às vezes esquece das coisas. Fiz um pequeno resumo aqui e vou ler para vocês em poucas palavras. Tenho certeza que foi justo e oportuno propor e a Assembleia aprovar por unanimidade o nome de Nélia Alves de Oliveira para este salão. Se um dia alguém, por acaso, perguntar por que foi dado este nome ao salão, ou por que esta homenagem, é importante saber o que vou dizer agora em poucas palavras. Nélia foi a primeira presidente da ASIP-UFS, hoje Associação dos Servidores Ativos, Aposentados e Pensionistas das Instituições Federais de Ensino em Sergipe, a ZAP, fundada em 30 de novembro de 1992, por um grupo de servidores do qual eu fiz parte. E Nélia foi a primeira presidente, conforme já fora dito pelo secretário. Permaneceu na presidência da ASAP Sergipe em 4 mandatos consecutivos, de 1992 a 2001, e teve mais um mandato intercalado que findou em 2009, todos aprovados legalmente em Assembleia. Durante todo esse tempo, defendeu com entusiasmo, coragem e competência todos os direitos pertinentes aos associados, tanto por meio da ASAP Sergipe, quanto pela Federação Nacional das Associações de Aposentados e Pensionistas dos Institutos de Ensino, FENAF, da qual foi presidente por vários mandatos. Dentro deste contexto, 2 fatos, entre outros, de sua administração na ASAP Sergipe, merecem destaques especiais. Um foi a sua luta incansável na justiça pela incorporação das F6, cujos processos tiveram competente defesa jurídica, acompanhada pela associação, a partir da Justiça de Sergipe até a instância judiciária final. Outro fato também muito importante que marcou a passagem de Nélia na presidência da ASAP Sergipe foi a iniciativa inteligente, corajosa e oportuna na aquisição deste prédio para a sede própria, onde se instalou toda a administração da ASAP SE em ambientes espaçosos e confortáveis, sem a obrigação que tinha antes de pagar aluguel. Basta isto, professora Nélia, para justificar a minha proposição e dizer que considero importante esta homenagem, mas é ainda pequena para o tamanho e a grandeza dos seus merecimentos. Muito obrigado a todos. Ditas estas palavras pelo proponente da proposta aprovada e que agora nós executamos, nós queremos convidar a todos para que se coloquem de pé e convidar o reitor da universidade, juntamente com a professora Nélia, para que seja descerrado aqui a placa que vai identificar
vai identificar o Salão de Eventos Professora Nélia Alves de Oliveira, o reitor da universidade e a professora Nélia. Todos podem sentar-se. Vamos ouvir agora o discurso da professora homenageada. Professora Nélia, a palavra agora é sua. Digníssimos colegas aposentados e pensionistas da Universidade Federal de Sergipe, magnífico reitor Ângelo, o professor Josué Sobrinho, ex-reitor da universidade, meus amados ex-presidentes da DUFS que me sucederam, queridíssimo proponente João Barreto. Recebam todos as minhas saudações muito especiais. Dirijo-me ao presidente atual da VAP, aos atuais membros de sua diretoria, aos ex-presidentes que me sucederam, meus especiais agradecimentos. Faço uma saudação especial aos meus queridos familiares aqui presentes, a minha filha Carla, o meu genro José Amintas e minhas queridíssimas netinhas Renata e Luísa. Recebo agradecida a homenagem que me prestam amigos e colegas, com o descerramento da placa, Salão de Eventos, professora Nélia Alves de Oliveira. A fala do proponente da homenagem força-me a recorrer às lembranças e, nesse cortejo da lembrança, lembrar-me da preciosa lição forjada na luta pela manutenção e respeito aos direitos dos aposentados e pensionistas da UFES. Luta que eu expresso, lição que eu expresso,